Meus queridos alunos, o tema sobre constitucionalismo ele é tão importante que eu vim à cidade de Cádiz, na Espanha, para conversar com vocês sobre isso. Então nós estamos aqui no Museu Comemorativo da primeira Constituição Espanhola de 1812, escrita num momento extremamente dramático da história espanhola, porque a França tinha ocupado, os exércitos de Napoleão tinham ocupado praticamente toda a Espanha e aprisionado o rei de Espanha. Isso aqui é um quadro de Fernando VII de Bourbon, rei de Espanha, o rei desejado, porque, bom, ele foi preso por Napoleão antes mesmo de se tornar rei. O rei era então o pai dele, com quem ele não se entendia bem. Mas o que nos interessa aqui no caso é que com a prisão dos reis, digamos assim, a Espanha ela ficou um pouco acéfala, e foram sendo criadas juntas de governo em diferentes lugares da Espanha, inclusive também das colônias espanholas das Américas. E então representantes de diferentes lugares, não só da Espanha, mas das colônias espanholas, vieram se encontrar aqui para decidir o futuro da Espanha e a nova ordem política espanhola, não mais com uma monarquia absolutista, mas com uma monarquia limitada, com um poder limitado. E essas Cortes de Cádiz vão influenciar muito a história de Portugal, do Brasil e das Américas. Importante dizer alguma coisa sobre os deputados que fizeram a Constituição de Cádiz. Então, a previsão é de que seriam 240, mas por causa da ocupação francesa, muitos deles não conseguiram chegar. Haviam suplentes e alguns deles acabaram sendo substituídos por esses suplentes. Desses 240, 29 seriam oriundos das diferentes colônias da Espanha, inclusive Filipinas. Vários desses chegaram a Cádiz. Desse modo, tivemos deputados das províncias do Rio da Prata, que hoje inclui Argentina, Uruguai. Tivemos deputados da Nova Espanha, que hoje inclui México, Cuba. Tivemos do Peru. No Chile houve eleito, mas ele não chegou. Enfim, então houve uma representatividade das colônias espanholas nesse processo. Já havia a Constituição norte-americana nessa época, mas os Estados Unidos era uma república. Nós estávamos falando aqui de Europa, do velho continente, e de limitarmos os poderes de um rei, ou seja, de dinastias de reis acostumadas a governarem não sem oposição, porque sempre tiveram limitações práticas, mas o fato de você ter um texto formal ao qual o rei deveria prestar juramento, e texto esse que ele deveria não apenas cumprir, mas obedecer. Isso era relativamente novo. A Inglaterra já limitava os poderes do rei há mais de 100 anos, mas não havia ali na Inglaterra uma Constituição escrita. A intenção em 1812, naquela Espanha ainda em guerra com Napoleão, era, no bojo das ideias iluministas, do liberalismo em expansão, fazer uma Constituição para limitar os poderes de um rei. Não fazia muito sentido buscar inspiração na Constituição dos Estados Unidos, que, como eu disse, era republicana, mas, além disso, era uma república federativa. Então, ela era formada por estados com grande autonomia, e não era exatamente isso que a Espanha buscava.
Desse modo, os deputados reunidos em Cádiz, eles vão se inspirar na breve Constituição Francesa de 1791. Essa havia sido uma breve tentativa de limitar os poderes do rei da França e deu início à monarquia constitucional francesa, que durou apenas 1 ano. O rei da França ele não aceitou de bom grado ter os seus poderes limitados, ele tentou se rebelar contra essas limitações, tentou buscar ajuda de outros países, outras monarquias, e acabou sendo preso e, como vocês sabem, guilhotinados. Mas, de toda sorte, essa era a inspiração que os espanhóis tinham. Essa daqui é uma maquete de como seria Cádiz em 1812. Consequentemente, o ponto central era a limitação do rei, a submissão do rei a uma constituição e a vontade popular, que na verdade era a vontade das elites. Então, era uma revolução liberal e, consequentemente, incluía liberdade de imprensa, liberdade de indústria, então liberdade de exercer atividades econômicas. Seguindo a tendência da época, não reconhecia nenhum direito para as mulheres e nem mesmo ia tão longe quanto a Constituição norte-americana e as primeiras emendas constitucionais americanas no que diz respeito a direitos fundamentais, a um Bill of Rights muito amplo, mas oferecia estruturas bastante modernas para aquela época. Então, um poder legislativo, eleições. Então, no caso aqui da Constituição Espanhola, foi previsto, um voto masculino universal. Foi previsto que todos os cidadãos que nascessem na Espanha ou nas suas colônias seriam espanhóis, e com isso era um golpe forte na questão do colonialismo espanhol. Separação de poderes. A soberania não pertencia mais ao rei. Então, o rei não era mais o soberano, a soberania era da nação espanhola. Então, uma série de questões que fazem com que a Constituição de 1812 ela seja uma filha, digamos assim, das revoluções liberais. Então, e no caso europeu, das revoluções que foram se alastrando pela Europa desde a Revolução Francesa. Os deputados de 1812 eles precisavam ser pragmáticos. Então, embora eles fossem influenciados pelo liberalismo, pelas ideias iluministas envolvendo, por exemplo, liberdade de religião, acontece que naquele momento em que se vivia essa guerra com a França e a presença das tropas francesas dentro do território espanhol, eles precisavam do apoio da igreja. A população era basicamente analfabeta, então, quer dizer, a população não tinha um contato com as ideias iluministas. O que eles tinham contato era com o padre da sua paróquia. Daí porque era preciso ressaltar que, em contraste com os hereges franceses que estavam saqueando templos, aquela Constituição, ela garantia que o catolicismo seria a única religião admitida dentro da Espanha. O pragmatismo também tinha que ser levado em conta na hora de decidir quem era o cidadão espanhol. Então, no momento em que você abolia uma monarquia absolutista e que você reconhecia o poder do povo, você tinha que decidir quem era esse povo. E esse povo não podia ser apenas os espanhóis que moravam na Península Ibérica. Lembremos que em 1812, várias colônias espanholas na América já estavam revoltadas e já havia bastante debate sobre movimentos de independência na Argentina, no México, enfim. Então,
era necessário criar um sentido de nacionalidade que incluísse pessoas que viviam nas Américas. E aí a ideia que nós vemos lá nos artigos 10, 11, 18, 29, 28 da Constituição, de considerar como cidadão espanhol aquelas pessoas cujo sangue tinha origem na Península Ibérica. Por que vir a Cádiz para falar sobre constitucionalismo? Então, a Constituição de Cádiz, ela é um marco do constitucionalismo europeu, embora ela tenha tido uma vida muito curta. Então, ela durou até 1814, quando o rei Dom Fernando VII traiu essa revolução. Eu digo que traiu porque a Constituição foi criada pelo mesmo espírito combativo que entre 1808 e 1812 vinha lutando contra a invasão francesa. Inclusive, Cádiz chegou a ser ameaçada diretamente pelo exército francês. Fernando VII, assim que foi solto por Napoleão, em 1814, aboliu a Constituição de 1812 e restaurou o absolutismo. Instabilidades políticas na Espanha ainda fariam com que a Constituição de 1812 voltasse a ser aplicada brevemente, entre 1820 e 1823 e 1836 e 1837, quando então ela foi substituída por uma outra Constituição que também criava uma monarquia constitucional.